Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria muito grande poder, mais uma vez, estarmos juntos para cultuarmos o nosso Deus, para aprendermos da sua santa palavra. Eu gostaria, nesta noite, de conversar com vocês, conversar um pouco sobre um tema que muito relevante nos nossos dias. Nós vamos falar sobre ansiedade. E vamos ver, à luz da palavra de Deus, como a Bíblia trata a ansiedade. Portanto, eu peço que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo dirigida à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, leremos do verso 6 ao verso 9. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Até aí, queridos. Pois bem, meus amados irmãos e aqueles que nos assistem pelos nossos canais de comunicação, eu estou seguro que esta mensagem é uma mensagem dirigida a todos nós, isto é, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já andamos ansiosos. Alguns profissionais da saúde chegam a afirmar que a ansiedade é o problema mais urgente e mais grave que a nossa geração está vivendo. Diferente até das demais gerações. E a ansiedade, ela não tem fronteiras. A ansiedade, ela atinge pessoas de todos os credos. A ansiedade atinge pessoas de todas as raças. A ansiedade atinge pessoas de todas as classes sociais. A ansiedade atinge pessoas de toda a faixa etária. Inclusive, há estudos que mostram o crescimento da ansiedade em crianças. O fato é que nós estamos vivendo uma circunstância e caminhamos como que em um mundo que galopa de forma veloz e nos aperta, e somos muitas vezes impelidos pelas circunstâncias da vida, e essas circunstâncias nós permitimos que elas venham a afligir o nosso coração a ponto de nos tornar ansiosos. Pois bem, eu creio que todos aqui, um dia, já sentiram um nó na garganta? Já sentiu? Já sentiu em algum momento da sua vida como parece que alguém colocou a mão dentro do seu peito e você sentiu o coração como se uma mão estivesse apertando? Sentiu isso? Isso não é um privilégio seu. Na verdade, nós, seres humanos, e a nossa natureza caída, apesar de sermos servos de Deus, regenerados, todavia nós temos inclinações. E a nossa inclinação, muitas vezes, ela é vacilante.
Eu me lembro de uma frase de um homem, se não me falha a memória, ele está dentre os homens, se não o que mais leu a Bíblia, se não me falha a memória, da leitura que ele teve a Bíblia, toda a Bíblia, 50 dessas vezes que ele leu, foi de joelhos. Chamava-se esse homem George Miller. E George Miller, ele tem uma frase muito interessante, ele diz: quando começa a ansiedade, a fé está chegando no fim. O fato é, queridos, que nós devemos entender, e aqui eu abro um parênteses para dizer isso, que existe um tipo de ansiedade que não é decorrente de problemas espirituais. Existe um tipo de ansiedade que deve ser tratado pela medicina, é verdade. Todavia, existe um tipo de ansiedade que brota no coração das pessoas, resultado de uma melhor compreensão que não tem de quem é Deus e como Deus cuida de todas as coisas. Como Deus está no controle absoluto de tudo. E às vezes a ansiedade está presente exatamente pela falta de compreensão de quem é Deus e a obra que Ele realiza em nosso favor. A ansiedade não é ausência de problema. Não dá para viver neste mundo sem enfrentar problemas. Jesus deixou isso muito claro, Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, ansiedade não é sinônimo de aflição, de problema. Você pode estar vivendo um problema terrível, pode estar te cercando, e você desfrutar da presença de Deus, e o seu coração não está ansioso. O fato é que nós precisamos compreender e olhar para o exemplo do apóstolo Paulo e entendermos uma coisa. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. E você vai observar que este Paulo, que estava preso, acusado pelos judeus, ele estava preso e ele, mesmo preso, ele escreve esta carta, a carta aos Filipenses. E esta carta é conhecida como a carta da alegria. Por diversas vezes, Paulo escreve dizendo: alegrai-vos no Senhor. Paulo teria todos os motivos do mundo para estar murmurando, reclamando. Estava preso, não podia cumprir a missão que lhe fora confiada de pregar o Evangelho. E ele poderia estar cabisbaixo, entristecido, amargurado, sem esperança. Antes, pelo contrário, Paulo usou aquela circunstância mais difícil. Paulo chega a escrever dizendo que todas as coisas que aconteceram a ele foi para a glória de Deus. Tudo estava girando em torno de um domínio pleno, glorioso de Deus, o seu Deus. E é exatamente isso que nós precisamos compreender. O apóstolo Paulo, ele vai testemunhar que os problemas, eles não podem fazer com que andemos ansiosos. E aí eu quero dizer a você que se você olhar para os problemas da vida, para as circunstâncias que te cercam, como quando Jesus deu a ordem para Pedro andar sobre as ondas do mar, e enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou, mas quando ele parou de olhar e olhou para a circunstância, então ele começou a afundar. Também, de igual maneira, Geazi, quando saiu para fora e avistou o exército inimigo que cercava a cidade em que ele e o profeta Elias estavam, ele voltou apavorado, porque ele olhou para o problema. E Geazi, então, vira-se para o profeta e diz: profeta, nós estamos cercados. E Elias diz a ele, Elias ora dizendo: Senhor, abre os olhos dele para ver. E ele viu então que muito maior era o exército celestial que cercava aquele lugar. De igual maneira, eu lembro a vocês, quando os espias foram enviados, espias de Israel, israelitas, um espia de cada tribo de Israel, 12 espias. 10 deles voltaram dizendo: a terra é maravilhosa, mas ela tem gigantes, e será impossível nós conquistarmos essa terra.
Eu quero dizer para você com isso que todas as vezes que você olha para a circunstância, a ansiedade toma conta do seu coração. O medo do amanhã toma conta do seu coração. É verdade que nós não temos força para vencer. É verdade que nós somos pequenos diante das lutas que nos cercam. Mas existe um Deus que é o nosso Deus. Existe um Deus que nos comprou com o sangue do seu Filho. A nossa vida está escondida em Cristo. Nada acontece na nossa vida por acaso, irmãos. As circunstâncias mais terríveis, mais absurdas, mais difíceis de serem vividas, elas acontecem por um propósito. Nós podemos até não compreender o propósito pelo qual Deus permite algumas coisas. Mas nós temos uma certeza: a minha vida está segura nas mãos de Deus. O Deus que abriu as águas do Mar Vermelho e fez Israel passar a pé enxuto, é o seu Deus, é o meu Deus. Ainda que você olhe para trás e veja o inimigo está chegando, eu não vou suportar essa luta, está difícil para mim. Todas as vezes que você olha para a circunstância, você tira os seus olhos da cruz. E quando você tira os seus olhos da cruz, o medo toma conta do seu coração. O pavor toma conta do seu coração. Agora, se você perceber, o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, ele vai encorajar os irmãos de Filipos, e ele diz: não andeis ansiosos. E ele encerra o texto em que lemos. O texto em que lemos encerra da seguinte maneira: olha que coisa extraordinária. Diz assim a palavra de Deus, que diz assim, cadê o texto? Ele diz: olha para mim, eu aprendi a viver toda e qualquer situação. Não andeis ansiosos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E aí o verso 9, ele diz: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Ele estava dizendo: eu estou preso, mas vocês estão vendo eu ansioso? Vocês estão me vendo apavorado? Paulo vai usar circunstâncias mais difíceis para cumprir um propósito de Deus em sua vida. A exemplo disso, pode ser que nós venhamos parar em um hospital. Quem sabe Deus não te colocou lá, porque alguém dentro daquele hospital precisa ouvir falar de Jesus. Pode ser que você viva um momento de desemprego, quem sabe? Porque quem sabe Deus não tem um propósito para te enviar para outro local e naquele local glorificar o nome dele na salvação de alguém. O fato é, queridos, que o nosso Deus tem domínio sobre todas as coisas. O nosso Deus reina soberano e gloriosamente. O nosso Deus é um Deus que tem as rédeas da história nas suas mãos. A nossa confiança não está em nós, na nossa capacidade, mas a nossa confiança está: aquele que iniciou a boa obra, ele vai concluí-la. Nós não vamos ficar no meio do caminho. Lembra-se quando Jesus deu a ordem aos discípulos: passemos para outra banda, vão para o outro lado. No meio da navegação veio a tempestade, e eles estavam apavorados, porque tempestades nos apavoram. Mas ele deu a ordem: vocês vão passar para o outro lado. Essa é a ordem que ele deu para a igreja: vocês vão chegar do outro lado. Nada vai impedir a igreja de atravessar. Nada vai impedir a igreja de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ela. Nada, absolutamente nada. O nosso Deus tem o domínio de tudo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver exatamente isso: um Deus que opera poderosa e gloriosamente. Um Deus que vai muito além daquilo que a nossa mente débil, pequena, frágil, pode pensar acerca dele. Aliás, eu vou citar um dado estatístico, um dado científico, que diz que 70% das coisas que nos deixam ansiosos não se cumprem. Sabia disso? 70% das coisas que nos deixam ansiosos, que tiram o nosso sono, que tiram a nossa alegria, que tiram o nosso vigor, que tiram a nossa disposição,
que nos coloca como alguém que foi chicoteado e está derrotado, caído, 70% não se cumpre. Ora, o que eu quero dizer para você é que Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo algo que é poderoso e glorioso, e é para mim e para você também. Ele diz: não andeis ansiosos. Você percebe uma coisa? Esta é uma frase imperativa. Paulo não está dizendo assim: olha, eu vou sugerir que você não fique ansioso. Eu vou te dar um conselho que você não fique ansioso. Não! Paulo está dando um mandamento de Deus: não andeis ansiosos. É mandamento do Senhor. Crente não pode andar ansioso. O crente pode até ficar ansioso. Observe que a expressão é andar. Andar quer dizer, a ansiedade toma conta do seu coração e ela não te deixa em momento algum. Agora, vez ou outra, circunstâncias difíceis acontecem e momentaneamente nós ficamos ansiosos. Todavia, Paulo não está dizendo de uma ansiedade momentânea, ele está dizendo: não ande, isto é, não transforme a sua vida em uma vida de ansiosos. É não andar, porque em algum momento você vai estar. Estar ansioso é diferente de andar ansioso. O fato é que este imperativo precisa ser obedecido. Não é um conselho, não é uma sugestão. Não, é imperativo, é uma ordem. Não andeis ansiosos. Se é um mandamento que eu não vivo ansioso, significa dizer que eu preciso experimentar a paz de Deus para não andar ansioso. E aqui eu quero que você acompanhe comigo, porque a palavra ansioso, a raiz desta palavra é, a raiz no original, no grego, a raiz dessa palavra é divisão, dividir. O que é estar ansioso? Vamos definir o que é estar ansioso. Ansiedade é aquilo que você toma conta da sua mente de tal maneira que os pensamentos estão divididos, vai um para um lado, um para o outro, não fecha, a conta não fecha na nossa cabeça. Isso é estar ansioso. Quando você não consegue focar em alguma coisa, porque a raiz dessa palavra ansioso é exatamente essa, divisão. E quando a conta não fecha, você pensa de tudo. Não é assim? Você vai dormir e a cabeça fica funcionando, não para. Você pensa no que você vai fazer, você pensa nas possibilidades que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Na verdade, a palavra ansioso pode ser traduzida como preocupação. E o que é preocupar? O próprio nome está dizendo. Preocupar, isto é, ocupar a mente antecipadamente de algo que não aconteceu. Isso é andar ansioso. A conta não fecha, os pensamentos vão em várias direções, e você fica com o coração amargurado, entristecido, sem alegria, sem paz, sem experimentar a paz de Deus. Então o que eu quero dizer é, Paulo, ele vai dizer aos Filipenses: não andeis ansiosos. E ele cita algo, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isto é, nada pode tirar a sua paz. Não, mas pastor, eu tenho um motivo de estar ansioso. Paulo diz que não. Porque a ansiedade é o contrário da fé. A fé é a confiança absoluta em Deus. A fé é saber, eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu creio que eu estou seguro nas mãos dele. Eu posso não ter solução para o problema que eu estou vivendo, mas eu creio que se Deus permitiu isso, de alguma maneira, ele vai glorificar o nome dele na minha vida, nesta circunstância que eu não vejo solução. Às vezes nós imaginamos uma solução que não está diante dos nossos olhos, e Deus ainda não providenciou a solução. Você imagina o povo de Israel, quando chegaram nas águas do Mar Vermelho, eles tinham montanha de um lado, montanha do outro, o mar à frente, e o exército de Faraó vindo atrás para buscá-los. Eles olharam e disseram: estamos cercados. Começaram a murmurar de Moisés, porque eles não viram uma solução aparente. Às vezes a solução não é aparente, mas Deus vai abrir a solução.
A solução ainda virá. E muito mais do que isso, Deus não apenas fez Israel passar pé enxuto, Deus fez com que os inimigos fossem derrotados. E a palavra de Deus diz, foi assim que Deus fez com que o nome dele fosse glorificado. Às vezes nós queremos uma coisa e Deus está pensando em outra. Eu lembro aquilo que Jesus disse, Mateus capítulo 6, lembram-se? Jesus tratava das coisas mais simples para falar. E quando ele vai tratar de ansiedade, ele usa a natureza. Ele chega a dizer assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mais é a vida do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Observai as aves dos céus, olha como Jesus fala. Você está olhando para onde? Para o problema, ele está dizendo, tira os olhos do problema e olha para as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis mais vós do que as aves? Você vale mais do que uma ave, irmão. Deus sustenta as aves, você vale mais do que uma ave. E ainda Jesus vai dizer, olha, porventura, qual de vós, por estar ansioso, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa expressão é muito forte. Um côvado é uma medida de aproximado meio metro, vai do cotovelo até a mão, aproximadamente. Então, Paulo está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, a sua ansiedade não pode acrescentar um côvado à sua trajetória. Isto é, por mais que você esteja ansioso, não vai mudar. Você vai se amargurar, você vai se afligir, você vai se angustiar. E nada vai mudar, porque a ansiedade não resolve o problema. A ansiedade não é solução. Então, é maravilhoso dizer, a sua ansiedade não acrescenta um côvado à sua caminhada. Não pode fazer nada. Jesus continua dizendo, considerai os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje embeleza e amanhã é lançado no forno, quanto mais valeis vós, homens de pequena fé. Jesus vai contrapor dizendo, a ansiedade é o oposto da fé. Creia no Senhor, confie no Senhor. Saiba que você é alvo do amor de Deus, irmão. Então, por mais que seja difícil o momento que você esteja vivendo, creia e confie e entregue a sua vida. Saiba de uma coisa, existe um mandamento de Deus para mim. Não andeis ansiosos, por coisa alguma. Não foi uma enfermidade muito séria, por coisa alguma. Não foi um desemprego, por coisa alguma. Mas eu não esperava isso. Por coisa alguma, nada pode fazer você ansioso, andar ansioso. Nós não podemos acrescentar nada, a ansiedade não acrescenta nada, só nos rebaixa. O fato é que eu quero meditar com você nesta noite, e se você se voltar para a palavra, no texto em que lemos, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, e aqui esta conjunção adversativa, ela nos dá um entendimento, presta atenção no que eu vou dizer agora. Ele está dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, é uma ordem, é imperativo, precisa ser obedecido. Não há desculpas para um crente viver inquieto, não há desculpas para o crente viver ansioso, não há motivo para isso, por pior que você esteja vivendo a circunstância. Nem o futuro, nem os negócios, nem a saúde, nada. E a palavra de Deus é muito clara e nos deixa muito confiantes em dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Está percebendo que Paulo faz um contraponto? Porque, porém, é uma conjunção adversativa. Porém, significa o seguinte, a oração, a frase anterior, você coloca porém, quando a frase anterior, e na frase subsequente, você vai se opor àquela frase anterior. Então ele diz, não andeis ansiosos, por coisa alguma. Porém,
diz o texto sagrado, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isto é, ao invés de você ficar ansioso, ore. Ao invés de você, ao viver um problema, passa a mão no WhatsApp, sai contando para todo mundo, ou posta no Instagram, ou sai contando para os seus amigos. Não, irmão. Dobre os seus joelhos e ore a Deus. Ele está dizendo, quando a ansiedade estiver chegando no seu coração, faça uma coisa, conjunção adversativa, porém, eu vou apresentar isso que está me angustiando diante de Deus agora. Dobre os seus joelhos e ore. Dobre os seus joelhos e clame a Deus. O texto é maravilhoso porque, ao invés de nós, e o que geralmente acontece, é que nós procuramos resolver os problemas para depois orar. É que nós procuramos uma solução para os problemas para depois buscarmos a solução de Deus. Quando a Bíblia ensina uma coisa, a Bíblia ensina como não andar ansioso. Paulo vai dizer isso, como não andar ansioso. Primeiro, sejam conhecidas as vossas petições. O que é uma petição? Tem advogados aqui, não tem? A petição é um requerimento, é um pedido que você faz. Agora acompanhe o que diz o texto sagrado. O texto diz assim, não andeis ansiosos, sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições, isto é, os vossos pedidos, as vossas necessidades, as circunstâncias difíceis que vos cercam, sejam conhecidas diante de Deus. E de que maneira Paulo diz que nós devemos tornar conhecido diante de Deus as nossas situações difíceis? Paulo vai usar duas expressões, pela oração e, quem leu? Pela oração e pelas súplicas, são coisas distintas. Paulo está dizendo assim, sejam conhecidas. Ah, pastor, mas Deus não conhece? Deus conhece, claro que conhece. Você tem filhos? Eu tenho. Às vezes eu sei de um problema que ele está passando, mas eu quero que ele fale comigo. Deus quer ouvir você. Deus quer que você abra a boca e converse com ele. Deus quer que você o tenha como seu melhor amigo. Deus quer que você saiba que ele está perto de você, que ele quer ouvir você, que ele quer que você abra o seu coração e exponha a ele aquilo que te aflige hoje. Então ele diz, sejam antes as vossas petições conhecidas diante de Deus. Isto é, leva diante do Senhor aquilo que está afligindo você. De que maneira Paulo vai dizer que nós devemos levar as nossas petições a Deus? Primeiro, em orações e em súplicas. Primeiro aspecto, o que é a oração? Oração é quando eu me curvo e peço, Senhor, a situação está difícil. Isso é uma oração. Senhor, eu estou precisando de uma situação. E a súplica? A súplica é diferente. A súplica é quando eu me derramo, eu digo, Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, não está dando mais. Senhor, não está desse jeito, eu não vou conseguir. Senhor, eu estou sucumbindo. Então, orações e súplicas, porque tem momento que a angústia toma conta do coração e você não passa a orar, você sai do patamar da oração e você entra na súplica, você se derrama, as lágrimas caem dos seus olhos e você diz, Senhor, eu não estou aguentando. Até quando, Senhor, o Senhor não vai me socorrer? Isso é uma súplica. Então ele diz, as vossas petições sejam conhecidas pelas orações e pelas súplicas. E aí, mais adiante, o texto diz assim, e com ações de graças. Olha que maravilha. Ele está dizendo, se precisar chorar, chora, mas chora diante dele. Se precisar se derramar em súplica, assim o faça, mas faça diante dele. Não fale dos seus problemas para quem não tem solução para eles. Deus tem solução para os nossos problemas. É a ele que nós devemos expor. É a ele que nós devemos nos derramar. É diante dele que nós devemos expor o íntimo do nosso coração. Com ações de graças. Sabendo de uma coisa, o meu Deus cuida de mim. Você dá graças a Deus. Você dá graças a Ele por aquilo que Ele faz e você glorifica Ele por quem Ele é. Quem é o seu Deus? O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, diz que Ele recolhe todas as águas do planeta na concha da sua mão. A palavra de Deus chega a dizer que Ele toma todo o pó da terra, Ele mede em balanças de precisão. Todas as nações da terra é menos que uma gota em um balde diante dele.
Esse é o seu Deus, irmão. Esse é o seu Deus, o Deus que disse, haja e ouve, haja e ouve. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então glorifique por quem Ele é, mas dê graças por aquilo que Ele faz. Não se esqueça das grandes bênçãos que você já viveu. Quantos livramentos Deus te deu? Paulo está dizendo, sejam conhecidas as vossas petições, pela oração, pela súplica, mas com ação de graça. Quando você estiver chorando aos pés dele, você diga, Senhor, mas quantas vezes eu vivi maravilhosas bênçãos, quantas vezes o Senhor me respondeu, quantas vezes o Senhor me livrou, com momentos quando eu achava que eu ia sucumbir, a mão do Senhor me susteve. Paulo está dizendo, ore assim, irmão, ore com ações de graças, ore dizendo, bendito seja o teu nome, Senhor. Porque eu posso não entender o problema, mas eu te dou graças. Porque o Deus que me livrou no passado está presente hoje para continuar me livrando. Esse Deus não me desamparou. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Meus irmãos, nós não estamos sós. Lembram-se quando foi anunciado o nascimento de Jesus? E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Qual foi a promessa de Jesus para a sua igreja? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não vou deixar vocês. A Bíblia chega a dizer, não te deixarei, não te desampararei, não importa o que o homem vai me fazer, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu ato refúgio. Nele eu me refugio, nele eu tenho certeza, eu não estou só, há um Deus que me ama, esse Deus ouve a minha oração e Ele me socorre. Ele não me deixa à deriva da minha própria sorte. Paulo se refere à oração de uma maneira extraordinária. E ele chega a dizer então, e a paz de Deus, verso 7, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Ele está dizendo, se você orar assim, ao invés de você sair falando, ao invés de você sair tentando resolver o seu problema, se você pega aquilo que te aflige hoje, apresenta essa petição em oração e súplica, com ações de graças. O texto sagrado diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque essa paz você não vai explicar. Não é uma paz oriunda de circunstâncias, é uma paz que excede o entendimento. E a paz de Deus guardará o vosso coração. E a palavra guardar aqui no original, essa palavra é uma palavra grega usada no exército, é como um sentinela. E a paz vai montar a sentinela lá, não vai deixar entrar a ansiedade. Se você orar a Deus, se você der glória a Deus, se você agradecer a Deus, a paz vai montar sentinela na porta do seu coração e diz, aqui não entra, não vai entrar, não entra. E a paz de Deus guardará, monta uma sentinela, não entra, de jeito nenhum. Bendito seja Deus, engrandecido seja Deus. Porque Deus pode usar circunstâncias difíceis, quem sabe, para salvar alguém que está do seu lado. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe, então isso ocupe os vossos pensamentos. Sabe o que acontece hoje? Nós vemos crentes apavorados, perplexos com as circunstâncias da vida. Eu conheço em especial uma pessoa, eu começo a duvidar se ele sabe das notícias antes da internet. É Dr. Google, é parecido com o Google ele. Sabe de tudo. Tudo quanto é desastre, tudo quanto é coisa horrível que está para acontecer. Você sabia que vai acontecer, você sabia que o governo agora, você sabe. Irmão, ocupe a vossa mente com aquilo que é puro, santo. Tem louvor nisso? Então ocupa a sua mente. Você começa a ocupar a sua mente só com coisa ruim, filho. Só com desgraça, só com coisa que não presta. Só com, ou ocupa então com fofoca. Sabe que fulano falou de você? Não fala para mim não. Deixa ele falar. Vai em paz, em nome de Jesus, vai falando. Fale mal, fale bem, continue falando de mim. Irmão, se eu fosse preocupar com o que falam de mim, eu vou falar uma coisa, não me tira o sono. Durmo igual uma pedra.
Pode falar à vontade. Não é o que as pessoas falam que muda a nossa vida. É o que Deus fala a meu respeito, é o que muda a minha vida. E ele diz, então você deve, primeiro, orar a Deus. Segundo, pensar. Então ocupe a sua mente com aquilo que é justo, puro, amável, de boa fama. Se há virtude, ocupe a sua mente com isso. Você está ocupando sua mente com o quê? Você ocupa a sua mente com oração, você ocupa a sua mente com a leitura da palavra, você ocupa a sua mente com uma boa pregação, você ocupa a sua mente com o quê? Com um bom livro? Ou você está ocupando sua mente só com essa sujeirada que o mundo está produzindo? Isso deve ocupar a sua mente. E Paulo encerra dizendo, primeiro, então vamos na sequência? Primeiro, sejam antes conhecidas as vossas petições. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, ocupe a sua mente com aquilo que rende louvor a Deus, com aquilo que glorifica a Deus. E terceira coisa, tem a atitude que Paulo teve, porque ele estava preso, mas em meio à prisão ele diz, não andeis ansiosos, porque todas as coisas que me aconteceram para um proveito do Evangelho. Se você entender que tudo tem um proveito, você vai descansar em Deus. E eu quero encerrar, pedindo que você esteja em pé agora, o verso 9, que diz assim, quero fazer a leitura desse texto. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Eu quero encerrar com uma frase. Romanos capítulo 5, verso 1 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu posso ter paz com Deus e eu posso não ter a paz de Deus. A paz com Deus me foi garantido em Cristo. Isto é, eu estava em guerra contra Deus, mas Cristo me reconciliou com Ele. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A paz em Deus significa que o Deus da paz, Ele coloca uma sentinela dentro do meu coração para que a ansiedade não tome conta dele. Então Deus te dá a paz para montar a sentinela dentro de você, e você está em paz com Deus, porque nós somos justificados por aquele que nos amou e se entregou na cruz do Calvário. Você pode dar glória ao nome dele, irmão? Você pode, nesta noite, dizer, a partir de hoje, não vou andar mais ansioso. Vamos? Hein? Qual é o remédio para não andar ansioso? Sejam conhecidas as vossas petições. Ocupe a vossa mente com aquilo que é puro, santo e tem louvor a Deus. E mais do que isso, pratique. Paulo está dizendo, você tem que praticar. Que Deus abençoe e que a cada dia possamos viver assim, glorificando o nome dEle. Se nós olharmos para as circunstâncias, o nosso coração vai estar amargurado. Mas se você olhar para o Senhor, você verá que Ele tem domínio sobre tudo. E a circunstância mais difícil, Ele permitiu para a glória do seu próprio nome. Eu quero encerrar com aquilo que está no texto, um texto no livro do Apocalipse. O apóstolo João estava na ilha de Patmos. A última lâmpada apostólica ainda acesa. O velho apóstolo João. Dizem os historiadores que João tinha mais de 90 anos. Ele viu todo o colégio apostólico ser dizimado. Ele viu muitos dos crentes serem lançados nas arenas, nas fogueiras, serem encerrados ao meio. Ele foi preso e lançado na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, ele ouviu uma voz dizendo, sobe cá, João. E quando ele subiu, ele viu um trono. E alguém estava sentado naquele trono. Aqui embaixo pode estar um caos. Mas o trono que governa o universo tem alguém assentado nele. E por pior que seja a situação, nada escapou ao domínio daquele que vive para sempre. Por isso, glorifique ao Senhor.
exalte ao Senhor, confie no Senhor, bendiga ao Senhor, erga a sua voz e ore com ações de graças.